Esta apresentação serve para falarmos um pouco de autenticação. Por definição, autenticação é qualquer método que permita verificar com segurança algum recurso sobre um objeto. Essa característica pode ser a sua origem, a sua não manipulação, a sua identidade, etc. Tipos de autenticação. Nós temos autenticação por mensagem, em que queremos garantir a origem de uma mensagem conhecida por forma a garantir que esta não seja uma falsificação. Este mecanismo é comumente conhecido como uma assinatura digital. A autenticação de utilizador por palavra-chave. Nesse caso, trata-se de garantir a presença de um utilizador afeto ao sistema. O utilizador deve ter uma palavra-passe secreta que permita que este se identifique. A autenticação de um dispositivo. Trata-se de garantir a presença de um dispositivo válido. Este dispositivo pode estar sozinho ou ser uma chave eletrónica que substitui a password para a identificação de um utilizador. Agora, alguns princípios de autenticação. Pode ser algo que o indivíduo sabe. Alguns exemplos são uma palavra-chave, um número de identificação pessoal, algumas respostas ou um conjunto de perguntas pré-estipuladas às quais o utilizador tem que responder. Algo que o indivíduo possui, temos como exemplos as chaves criptográficas, cartões de palavra-chave eletrónica, smart cards, chaves físicas. Este tipo de autenticador é conhecido como token. Biometria estática. Alguns exemplos são o reconhecimento por impressão digital, retina e face. Biometria dinâmica. Alguns exemplos são o reconhecimento do padrão de voz, características da escrita manual e o ritmo de digitação. Autenticação por palavra-chave, ou seja, a identificação de uma pessoa na frente de um sistema de informação e que consiste na introdução, geralmente por meio de um teclado, de uma palavra-chave ou frase secreta que somente o utilizador sabe. Agora vamos falar de alguns tipos de ataque e o mais conhecido é o ataque dicionário, em que um utilizador mal intencionado pode criar uma base de dados com milhões de palavras-passe, obtida a partir de palavras, nomes, datas, combinações numéricas mais ou menos comuns e calcular depois a assinatura de cada uma delas. Prevenção. Concatenar a palavra-chave uma da parte da informação aleatória, chamada SAL, antes de calcular a sua assinatura e armazena a assinatura e o SAL na base de dados. Escolha palavras-chave difíceis de adivinhar. É fundamental que na hora de selecionar as suas palavras-chave de utilizador, que estas sejam complexas o suficiente para não aparecerem em nenhum dicionário. Se o acesso for realizado a partir de um terminal remoto, a palavra-chave deve ser enviada através de um canal de comunicação, portanto, deve ser usado uma conexão previamente criptografada. O uso de um teclado para inserir uma palavra secreta pode se tornar num sistema suscetível de escutas, porque nós ao digitarmos o teclado vai produzir um som. Ou seja, um utilizador que está ao lado mal intencionado, pelo menos vai saber o número de teclas que nós clicamos. E se for um utilizador mais experiente, sabe que cada tecla tem um som distinto. Então, se conseguir distinguir o barulho das teclas, pode saber aproximadamente a palavra-chave. A maneira mais segura de manter a palavra-chave é manter na memória. Mas se for muito complexa e se nós alterarmos muitas vezes, pode ser difícil de lembrar. Aí podemos usar uma cábula ou criar palavras-chave
baseadas em frases e que nós pegamos caracteres da frase. Podemos usar, por exemplo, a frase do mês, em que lemos a frase do mês algures e pegamos nas letras iniciais de cada palavra, criamos uma palavra-chave e juntamos, por exemplo, o dia que nós lemos a palavra-chave e seguida de 2 ou 3 caracteres que podem ser iniciais de algo sem sentido. As palavras-chave seguras devem permanecer a salvo de terceiros. Nunca se deve partilhar a palavra passe com outras pessoas. E como se falou em segurança da informação, isso pode nos trazer muitos dissabores, porque alguém pode entrar com a nossa palavra-chave e cometer algum erro que nós podemos pagar por isso. Não utilizar a mesma palavra-chave em equipamentos ou dispositivos diferentes, porque se uma estiver comprometida, o resto também estará. Elas devem ser complexas o suficiente. Uma boa palavra-passe deve constar de pelo menos 8 letras. Quer ser de significado, uma palavra-chave jamais deve significar algo, pois, caso contrário, aumentará a probabilidade de que apareça em algum dicionário. Sejam fáceis de recordar. Se pretendemos memorizar nossas palavras-chave, não faz sentido usar palavras-chave difíceis de lembrar. Então, podemos falar também em autenticação por desafio. Então, em que nós temos este esquema. O nosso dispositivo tem um MAC, um endereço MAC, e tem uma chave. E nós pretendemos ligar-nos a um servidor, que por sua vez tem um endereço MAC e tem uma chave. E um gerador aleatório de sequências. Portanto, se eu peço a um servidor autenticação, ele vai comparar os meus dados com os dados do sistema e os dados que ele tem guardado sobre mim no sistema. Se forem compatíveis, ele permite o acesso. Se não for, não permite. Autenticação por desafio é dentro disto. Então, nós temos um protocolo em que chamado de Needham-Schroeder, em que o utilizador A pretende contatar o utilizador B. A primeira coisa que o utilizador A faz é pede ao centro de distribuição de chaves, um servidor, dando a identificação da A, a identificação, ou seja, o endereço do B e uma informação. Ele devolve ao A uma chave encriptada, ou seja, KA, ou seja, uma encriptação KA, KS identificação, ou seja, a chave do identificador B, um token, e encriptação da chave de D com a chave partilhada de identificação de A e o token. Então, o utilizador A já pode comunicar diretamente com B porque tem o token e a chave, o KS, ou seja, a chave que permite essa comunicação. Então, o A vai comunicar a B usando a encriptação da chave de B, da chave conhecida por ambos, de KS, ou seja, a chave do serviço, e a sua identificação e o token. Por sua vez, o utilizador B responde A usando
o KS, ou seja, a chave do sistema, e com a informação N1. E o A responde a B, usando a encriptação de KS e a função de N1. Modificação do protocolo Needham-Schroeder. O A pede ao centro de distribuição de chaves, mandando a identificação dele e a identificação de B. O centro de distribuição de chaves devolve a A a encriptação do KA, ou seja, a chave dele, com a chave secreta e identificação B, o token, e encriptação da ligação de B com a chave B, KS, identificação de A e o token, ou seja, ele vai dar a informação que A precisa para comunicar com B. Então, que é esta parte aqui. Então, o que o A faz é pegar nesta parte aqui e enviar para B. B responde para A com o KS e o N1, que é a chave do serviço. E A responde para B com a chave de serviço e o F de N1. Correção do protocolo, ainda outra correção. Não ao modificado. Então o A manda para B a sua identificação e o Nolan. Então B pede ao centro de distribuição de chaves, usando a sua identificação B e o Nolan de B, uma encriptação, a chave de encriptação de KB, identificação do A, Nolan de A e o token B. O centro de distribuição de A agora responde ao A, o B pede acesso, ou seja, pede credenciais do A, enquanto o centro de distribuição de credenciais responde a A, dando-lhe a informação em função da sua chave, identificação de B, o Nolan de A, a chave do serviço e o token de B, encriptação de B, identificação em relação à identificação do A, do capa serviço, token de B e o Nolan de V. Então o A já pode comunicar com B usando a encriptação do KB, identificação de A, o KS serviço e token de B e a encriptação de KE Nolan de B. Autenticação mão única. Aqui o A informa o centro de distribuição de chaves a sua identificação, a identificação do B, que é para quem quer comunicar, e o Nolan. O centro de distribuição responde a A, dando a informação do algoritmo de encriptação com a chave A, a chave S do servidor, identificação do utilizador B, o Nolan 1 e depois o sistema que ele deve usar para comunicação com B. Então o que ele faz é o A envia para B esta informação ou usa a informação do serviço mais a mensagem. Ou seja, já sabe a chave do servidor e a mensagem. Agora temos a autenticação múltipla. Já não temos um centro de distribuição de chaves, mas temos um servidor de acessos. Então comunica ao servidor de acesso, ao servidor de autenticação, dando a sua identificação e a identificação de quem é que ele pretende comunicar. O servidor
envia para o A a informação que ele precisa. Então, manda-lhe a chave privada do servidor de autenticação, a identificação do A, a chave pública de A e o token. E a informação para ele comunicar com B, em que tem a encriptação com a chave privada do servidor, a identificação de B, a chave pública de B e o token. Então, A comunica para B usando a informação encriptada com a chave privada do servidor, a sua identificação, a sua chave pública e o token. Ou vai usar a encriptação da chave privada, a identificação da chave privada do servidor, a identificação de B, a chave pública de B e o token. Ou ainda uma combinação das duas. Outro método, e usando o centro de distribuição de chaves. Então, A comunica ao centro de distribuição de chaves a sua identificação e a identificação de quem ele quer comunicar. O centro de distribuição de chaves envia para A a informação da chave privada de autenticação, a identificação de B e a chave pública de B. Então A manda para B a encriptação com a chave pública de B e o Nolan de A e a identificação de A. B pede ao centro de distribuição de chaves a verificação, a identificação de A, a identificação dele, B, e a encriptação da chave pública de autenticação e o Nolan de A. O centro de distribuição responde a B usando a chave privada de autenticação, a identificação de A, a chave pública de A, ou informação relacionada com B, em que manda a chave pública de B, com a autenticação com a chave de autenticação, no aluno de A, o capa do serviço, ou seja, a chave do servidor e a identificação de B. Por sua vez, o B comunica a A usando a chave pública de A ou a encriptação com a chave privada de autenticação, o Nolan de A, o capa, ou seja, a chave do servidor, identificação de B e o Nolan de B. E A responde a B usando a chave do servidor e o Nolan de B. Autenticação mútua reviste. A comunica, ou seja, pede ao centro de distribuição de chaves, dando a sua identificação de B para aceder a B. Então, o centro de distribuição de chaves responde a A, dando-lhe a chave privada de autenticação, identificação de B e chave pública de B. Por sua vez, o A comunica com B, usando a chave pública de B, o Nolan de A e a sua identificação. O B pede ao centro de distribuição de chaves, dando a identificação de A, a sua identificação e a encriptação da chave pública de autenticação e o Nolan de A, e este responde a B, dando a encriptação da chave privada de autenticação, identificação de A, a chave pública de A, ou a chave pública de B, a encriptação da chave privada de autenticação, o Nolan de A, ou a chave do servidor, identificação de A ou identificação de B. E o B comunica para A
usando a encriptação da chave pública de A, o Nolan de A, ou encriptação, em vez de Nolan de A, pode usar a encriptação da chave privada da autenticação, o Nolan de A, ou a chave do servidor, ou identificação de A, ou identificação de B. E o A comunica para B usando a encriptação da chave servidor e o Nolan de B. Agora vamos falar de um serviço de autenticação que é o Kerberos, que foi desenvolvido como parte do projeto Athena no MIT. O problema que o Kerberos resolve é o seguinte: considera um ambiente distribuído, aberto, em que os utilizadores nas estações de trabalho desejam aceder a serviços nos servidores distribuídos pela rede. O utilizador pode ganhar acesso a determinada estação de trabalho e fingir ser o outro utilizador, operando a partir dessa estação de trabalho. O utilizador pode alterar o endereço de rede de uma estação de trabalho, de modo a que as solicitações enviadas a partir dela pareçam vir da estação de trabalho personificada. O utilizador pode espionar as trocas e usar um ataque de replicação para entrar num servidor ou interromper as operações. Contar com cada estação de trabalho de cliente individual para garantir a identificação do seu utilizador ou utilizadores e contar com cada servidor para impor uma política de segurança com base na identificação do utilizador. Exigir que os sistemas clientes se autentiquem aos servidores, mas confiar no sistema cliente com relação à identidade do seu utilizador. Exigir que o utilizador prove a sua identidade para cada serviço invocado. Além disso, exigir que os servidores provem as suas identidades aos clientes. Resultados. É seguro. Um espião da rede não poderá obter a informação necessária para personificar um utilizador. É confiável. Para todos os serviços que contam com Kerberos, para controle de acesso, a falta de disponibilidade do serviço de Kerberos significa falta de disponibilidade dos serviços executados. Transparente. O ideal é que o utilizador não esteja ciente que a autenticação está a ocorrer, além do requisito da entrada de uma palavra-chave. Expansível. O sistema deverá ser capaz de admitir grandes quantidades de clientes e servidores. E sugere uma arquitetura modular distribuída. Agora falemos do Kerberos 4. O utilizador utiliza o sistema de encriptação DES num protocolo um tanto complicado para oferecer o serviço de autenticação. Vendo o protocolo como um todo, é difícil ver a necessidade de muitos elementos lá contidos. Então, como é que funciona? O cliente comunica com o servidor de acesso, ou seja, o servidor de autenticação, dando a sua identificação, a sua palavra-passe e a identificação do servidor. O servidor de autenticação responde a C, dando um ticket. Então, o C já pode comunicar com o servidor, que é o nosso B, dando a sua identificação ou o seu ticket, em que o ticket é igual à encriptação com a chave do servidor, a identificação de C ou o controle de acesso do C ou a identificação do servidor. Outra forma de diálogo, de autenticação ainda mais segura. C comunica ao servidor de autenticação, dando a sua identificação ou dando o identificador do servidor de gestão de tickets. Então, o servidor vai retornar ao cliente
a encriptação da chave de C e do ticket do servidor de gestão de tickets. Uma vez por tipo de serviço, ou seja, isto acontece sempre que eu pretenda fazer um serviço. Então, o C já pode comunicar com o servidor de gestão de tickets, dando o seu identificador, a identificação do servidor e o ticket do servidor de gestão de tickets. E então, o servidor de gestão de tickets responde ao C dando o ticket do servidor. Isto também acontece uma vez por cada serviço. Então, o C já pode comunicar com o servidor, dando a sua identificação ou o ticket do servidor, de acesso ao servidor. Kerberos 5 vem substituir o Kerberos 4, oferecendo diversas melhorias e adaptando-se às novas realidades. É especificado por RFC 4120 e oferece diversas melhorias em relação à versão anterior. Diferenças entre as versões 4 e 5. Dependência do sistema de encriptação. A versão 4 exige o uso do DES. Assim, a restrição da exportação no DES, além de dúvidas sobre a força do DES, era uma preocupação. Na versão 5, o texto cifrado é marcado com um identificador de tipo de encriptação para que qualquer técnica de encriptação possa ser utilizada. As chaves de encriptação são marcadas com um tipo e um tamanho permitindo que a mesma chave seja usada em diferentes algoritmos e a especificação de diferentes variações sobre determinado algoritmo. A dependência de protocolo da internet, a versão 4 requer o uso de um endereço IP. Os outros tipos de endereço, como o da rede ISO, não são comportados. Os endereços da rede na versão 5 são marcados com tipo e tamanho, permitindo que qualquer tipo de endereço da rede seja utilizado. A ordenação de byte da mensagem na versão 4, o emissor de uma mensagem emprega uma ordenação de byte da sua própria escolha e marca a mensagem para indicar o byte menos significativo no endereço mais baixo ou mais significativo no endereço mais alto. Essa técnica funciona, mas não segue as convenções estabelecidas. Na versão 5, todas as estruturas da mensagem são definidas usando o ASN-1 e o VER, ou seja, que oferecem uma ordenação de byte sem ambiguidade. O tempo de vida de ticket, os valores de tempo de vida na versão 4 são encriptados numa quantidade de 8 bits, em unidades de 5 minutos. Assim, o tempo de vida máximo que pode ser expresso é 28 vezes 5, ou seja, 1280 minutos. Mais ou menos 21 horas. Isso pode ser inadequado para algumas aplicações. Na versão 5, os tickets incluem horários inicial e final explícitos, emitindo tickets com qualquer tempo de vida. O encaminhamento de autenticação, a versão 4 não permite que credenciais emitidas por um cliente sejam encaminhadas para um outro host e usadas por qualquer outro cliente. Essa capacidade permitia que um cliente acedesse a um servidor e fizesse aceder a outro servidor em favor do cliente. Por exemplo, um cliente emite a solicitação a um servidor de impressão, que depois acede a um arquivo do cliente, a partir de um servidor de arquivos, usando as credenciais do cliente para ter acesso. A autenticação entre domínios. Na versão 4, a interoperabilidade entre N domínios requer algo na ordem de N2 relacionamentos caracteres para caracteres, conforme descrito anteriormente.
A versão 5 admite um método que requer menos relacionamentos, conforme explicaremos a seguir. Tem encriptação dupla. Os tickets fornecidos aos clientes são encriptados duas vezes, uma com uma chave secreta do servidor de destino e depois novamente com uma chave secreta conhecida do cliente. A segunda encriptação não é necessária e é computacionalmente dispendiosa. A encriptação PCBC, a encriptação da versão 4, que utiliza o modo fora de padrão do DAS, conhecido como PCBC, tem sido demonstrado que esse modo é vulnerável a um ataque envolvendo o intercâmbio de blocos de texto cifrado. PCBC foi criado para oferecer uma verificação de integridade como parte da operação de encriptação. A versão 5 oferece mecanismos de integridade explícitos, permitindo que o modo de CBC padrão seja usado para encriptação. Em particular, a soma de verificação ou código de hash é anexado à mensagem antes da encriptação usando o CBC. As chaves de sessão, cada ticket inclui uma chave de sessão que é usada pelo cliente para encriptar o autenticador, enviando ao serviço associado a esse ticket. A chave de sessão pode ser usada posteriormente pelo cliente e o servidor para proteger as mensagens passadas na sessão. O mesmo ticket pode ser usado repetidamente para obter serviço de um servidor. Em particular, existe o risco de que um oponente replique mensagens de uma sessão antiga para o cliente ou servidor. E por fim, no Carver 5, os ataques de palavra-chave. As duas versões são vulneráveis a um ataque de palavra-chave. As mensagens do servidor de autenticação para o cliente é encriptada com uma chave baseada na palavra-chave do cliente. Um hacker pode capturar essa mensagem e tentar decriptá-la por força bruta. Se o resultado de uma decriptação de teste estiver no formato apropriado, então o hacker terá descoberto a palavra-passe do cliente e poderá mais tarde usá-la para obter credenciais de autenticação do Carveres. A versão 5 oferece um mecanismo conhecido como pré-autenticação que deverá tornar os ataques de palavra-chave mais difíceis, mas não os impede.